informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Muito bom dia, produtor rural, bom dia, amigos da Rádio Grande FM. Estamos chegando com o Grande FM Rural desta quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Juntos a partir de agora com informações para o homem do campo. Os destaques do programa de hoje. Ministérios de países da América Latina e Caribe assinam declaração conjunta para garantir o abastecimento. Vamos falar que colheita do arroz no Rio Grande do Sul está perto aí de 60%. Vendas de máquinas agrícolas no Brasil saltaram 10% no mês de março. E também vamos dizer que cronograma de pesquisas de zoneamento agrícola será mantido neste ano de 2020. São os destaques de hoje do nosso programa Grande FM Rural. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores e agora está produzindo leite sem lactose, também oferecendo queijo tipo frescal. Uma delícia! São as novidades em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Fone 3424-1213. É Leite Cambi. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Chegando com a previsão do tempo para esta quarta-feira, na região centro-oeste, a previsão para hoje é de um dia nublado a encoberto, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no Mato Grosso, no Distrito Federal e leste de Goiás. Nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuvas no Mato Grosso do Sul. Possíveis chuvas isoladas também nas demais áreas da região de Goiás. Em Mato Grosso do Sul, de forma mais pontual, a previsão para hoje é de um dia nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada no norte. Demais áreas nublado a parcialmente nublado. Aqui na cidade de Dourados, na nossa região, a previsão para hoje é de um dia de sol com algumas nuvens, não há previsão de chuvas. A temperatura deverá ficar entre 16 e 29 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Grupo de Vantagens Ford Viasul, para você aproveitar as melhores condições sem sair de casa. Ranger 2020 Diesel 4x4, 115.690 à vista. Simule seu financiamento, agende seu test drive que vamos até você com total segurança. É só enviar um WhatsApp para o número 67-99943-6001. Ford Viasul, a sua Ford para Dourados e região. Dourados 3416.000, Ponta Porã 34316611, Naviraí 3461-6001. Na agricultura, tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e de colher resultados. Seu tempo é sempre precioso. No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença. No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare. Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também. Um produto Adamar. Siga as instruções de bula e rótulo. Consulte um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário. Ouça agora as cotações agropecuárias.
As cotações agropecuárias para esta quarta-feira apontam a saca da soja sendo comercializada a R$ 86,00. Já o milho segue vendido de maneira estável aqui no estado de Mato Grosso do Sul a R$ 47,00 a saca. O boi gordo em várias cidades do nosso estado está sendo vendido no mercado físico a R$ 177,00 a arroba. Já a vaca gorda vem sendo comercializada a R$ 163,50 a arroba. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, assinou em conjunto com outros 24 países da América Latina e do Caribe uma declaração com medidas para garantir o abastecimento de alimentos aos 620 milhões de consumidores que vivem nestas regiões. No documento, ministros, secretários de Agricultura, Pecuária e Pesca e Alimentação, Desenvolvimento Rural desses países se comprometem a desenvolver ações para apoiar o funcionamento regular do sistema alimentar durante esta crise desta pandemia da Covid-19. Eles destacam que os estoques globais dos principais alimentos estão em bom nível e as colheitas dos principais países produtores foram muito boas. Em virtude desse cenário, os representantes desses países lembram que, diferentemente das crises anteriores, a oferta de alimentos se manteve estável no mundo e na região. O grupo desses países declara que irá trabalhar de forma coordenada para oferecer assistência técnica e financeira aos pequenos e médios produtores agrícolas, pesqueiros agrícolas, fazendeiros e pequenos e médios agroindustriais, que fornecem uma elevada proporção de alimentos básicos para o consumo nacional. Outra linha de ação conjunta será desenvolver ações em parceria com importadores e distribuidores de alimentos do setor privado, que assegurem o funcionamento regular dos mercados atacadistas locais, regionais e nacionais, possibilitando o acesso dos produtores e dos trabalhadores a estes locais. Ainda estão previstas, entre as medidas propostas, o monitoramento de cadeias logísticas, especialmente aquelas que incluem um ou mais países, o estímulo ao uso de plataformas e aplicativos de comércio eletrônico de alimentos, além de garantir que as políticas fiscais e comerciais definidas pelos governos como parte de sua resposta ao efetivo econômico da crise não enfraqueçam o financiamento normal do comércio regional e global de alimentos. A declaração conta com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e outros organismos multilaterais especializados. Olha, com base nos levantamentos de suas equipes dentro de campo, a Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, o DATER, do Instituto Rio Grandense do Arroz, aponta que no primeiro dia de abril, os produtores de arroz no Rio Grande do Sul alcançaram 59% da colheita atual da safra. São 541,541 hectares dos 934,37 que há de produção. As duas regiões mais adiantadas são a fronteira oeste, com 78,7%, e a campanha, com 63,8%. As regionais da planície costeira externa, planície costeira interna e zona sul estão emparelhadas, passando da metade da área, com 55,6%, 51,7% e 50,5%, respectivamente. Já a região central, devido aos problemas do excesso de chuvas e enchentes no período de semeadura, atingiu nesta semana 29,8% da colheita. Em relação à produtividade observada, tivemos uma ligeira queda comparada com a semana anterior, fechando o patamar de 8,680 quilos por hectare. Apesar de toda a situação que estamos vivendo atualmente devido ao avanço da Covid-19, as operações de colheita têm se desenvolvido regularmente. Como sendo atividade essencial, o produtor não pode parar, mas todas as instituições envolvidas na operação e suporte dessa importante atividade nesse momento de colheita têm tomado as precauções com vistas a cuidar também da saúde das pessoas envolvidas neste trabalho.
E as vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias para a indústria e concessionárias no Brasil saltaram em 10% no mês de março, quando na comparação com o mesmo mês do ano passado, enquanto também avançaram fortemente ante ao mês de fevereiro. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, divulgados na segunda-feira passada, mostram vendas de 4,1 mil unidades desses equipamentos no mês passado, o que representa alta de 46% frente a fevereiro. Já as exportações de equipamentos desses setores, em março deste ano, somaram 980 unidades, com queda de 11,9% ao ano, mas ao avanço de 18,9% na comparação com o mês de fevereiro. A produção de máquinas agrícolas e rodoviárias no país, por outro lado, somou 4,1 mil unidades em março, com queda de 7,7% frente ao mesmo período no ano anterior. Na comparação com fevereiro, houve aumento de 14,9%, segundo dados da Anfavea. Olha, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, informaram que o Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático, ZARC, manterá o cronograma de realização de estudos e publicações de portarias 2020. Em função da pandemia do Covid-19, os serviços que envolvem desde o estabelecimento da metodologia e aplicação da modelagem até o recebimento de informações cultivares e publicação no Diário Oficial da União serão realizados de forma remota por meio de sistemas de informação. A Embrapa, responsável pela elaboração dos estudos da ZARC, continua executando o procedimento e atualização de zoneamentos previstos para 2020 em regime de teletrabalho, com diferentes equipes interagindo remotamente. Neste ano, a etapa final de apresentação dos resultados para avaliação e validação dos mesmos deverá ser realizada por teleconferência. As reuniões de validação, que normalmente são presenciais e realizadas em diversas regiões produtoras com a participação de grupos técnicos de diferentes localidades, serão transmitidas aí por teleconferência com acesso pela internet. O endereço eletrônico e datas de cada reunião serão divulgados com antecedência para que os interessados possam se programar para poder participar. E a oferta restrita e a necessidade de reposição de estoques no curto prazo continuam elevando os preços do milho no Brasil. De acordo com pesquisas do CPEA, a intensidade desse movimento de alta, no entanto, diminuiu um pouco com algumas regiões, sendo que em outras a variação chegou a ser negativa. Na região de Campinas, no interior de São Paulo, o indicador Exalc Bovespa atingiu a casa dos R$ 60 a saca de 60 quilos no início da semana passada, renovando as máximas nominais da série histórica, mas voltou a enfraquecer nos dias seguintes. A pressão veio da retração de parte dos compradores consultados pelo CPEA, especialmente no meio da semana, contexto que limitou a liquidez em muitas praças. Diante dos elevados patamares do milho, demandantes, quando possível, passam a adquirir produtos substitutos, como o sorgo. Vendedores consultados pelo CPEA, por sua vez, estão atentos ao desenvolvimento das lavouras, disponibilizando apenas lotes pontuais no spot. Entre 27 de março e 3 de abril, o indicador caiu 1,6%, fechando a R$ 58,49 a saca de 60 quilos na sexta-feira passada. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância, entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Chegando aqui no nosso programa Grande FM Rural de hoje com a nossa sala de entrevistas, e o bate-papo hoje vem para falar do manejo eficiente de doenças numa entrevista com Anildo Bittencourt. Vamos conferir. Então vamos lá, acho que assim, para quem entende um pouquinho do processo produtivo, né, sabe que as doenças aí da soja, elas põem um desafio muito grande pro produtor, né? Teria como contar pra gente quais são as principais doenças aí da soja e seus impactos aí que ela pode ocasionar? A doença da soja, assim, é uma das principais preocupações, seja das várias áreas técnicas ou áreas comerciais do próprio agricultor, até pela
extensão de área que nós estamos plantando, né? Nós estamos falando aqui no Brasil de 37 milhões de hectares de área plantada, né? Se considerar ainda 35, 36 milhões de hectares, considerar mais o Paraguai, Bolívia, Argentina. Estamos falando aí em torno de quase 60 milhões de hectares cultivados com uma única espécie, né? E obviamente, pensando do ponto de vista de doença, isso é o manjar dos deuses, né? Olha quanto alimento tem para doença aí, né? Então nós estamos falando aí de uma gama de muitas doenças, a grande quantidade de doenças, entre elas fungos, bactérias, vírus, os próprios nematóides entram nisso aí, né? Estamos falando de mais de 22 espécies de fungos, 4 bactérias, nematóides. Então estamos falando de várias doenças que se estabelecem e além de elas se estabelecerem, né, até isso é fascinante, a habilidade que essas doenças têm de se adaptar à tecnologia, se adaptar à nossa tecnologia, ao ambiente, se adaptar à nossa estratégia, né? É importante. Por isso que o conhecimento, conhecer essas doenças um pouco mais profundamente é fundamental para se estabelecer uma estratégia de controle. Sem dúvida. As principais vamos dizer assim, elas são mais ou menos divididas em 3, né? Nós temos doenças radiculares, elas atacam as plantas na fase inicial, é o famoso tombamento, né? Causam grandes perdas, tem algumas doenças que podem causar até 100% de perdas, por isso que o melhoramento genético aí se encaixa perfeitamente bem. Aliás, nós plantamos soja hoje, porque o melhoramento genético avançou demais nessa área, protegendo as plantas, né? Então temos doenças que atacam o sistema vascular, ou seja, eles entopem os vasos condutores de seiva da planta, forma aquela famosa folha carijó, murchadeira, a planta acaba murchando, né? Temos várias doenças nesse sentido que podem causar perdas aí que variam de 30% até 50%, em alguns casos até 100%, pode matar a planta completamente, né? E temos as chamadas doenças foliares, essas talvez sejam inclusive as mais conhecidas, a mais famosa hoje é a ferrugem da soja, pode causar uma perda aí de até 80% quando ela se instala, né? Mas temos, dentro desse pacote, aí temos o oídio, que pode causar uma perda de até 40%. Nas regiões altas aqui da região sul, onde ela está mais presente, tem uns casos aí de até 60% de perda. Nossa. As chamadas manchas foliares, né, que entra aí mancha parda, mancha púrpura, que são as chamadas DFCs, doenças de final de ciclo, só que, na realidade, o nome até está um pouquinho controverso, porque ela se manifesta no final do ciclo, mas ela entra muito cedo, né, na cultura. São aí essas manchas, septória e cercóspora. Temos outras doenças, antracnose, doença bastante severa na região norte do Brasil, já avançando muito para a região sul do Brasil também. A mancha-alvo, uma doença foliar também bastante conhecida aí na região norte, já entrando um pouquinho no norte do Paraná também, mas o Cerrado já conhece muito bem ela. Ela é uma doença foliar, mas ela também causa uma podridão radicular também, então ela ataca a raiz também, então a importância delas nesse sentido, né? Então temos uma gama grande de doenças que nós temos, cada uma com as suas características, cada uma tem um ambiente um pouquinho mais específico onde ela mais gosta, né, de crescer e se desenvolver, mas todas elas estão, via de regra, estão no nosso ambiente, né? Então essa, de fato, é a preocupação que nós temos e principalmente a necessidade de, repito, conhecer as doenças de forma mais profunda para saber a estratégia de controle mais adequada. E para os ouvintes aqui que quiserem se aprofundar um pouco mais, senhor Nildo, como que eles podem fazer? Eles podem acessar as nossas ferramentas digitais, né? Tem o nosso site do Intacta RR2 Pro, então é o www.intactarr2pro.com.br, e lá tem mais informações, inclusive aprofundando um pouquinho mais sobre os aspectos sobre cada uma das doenças, né? Para entrar um pouquinho mais, para entender um pouquinho mais de como é que elas se comportam e o que é importante para que elas se manifestem, né? Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semenbar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semenbar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133.
E desta forma, estamos colocando um ponto final aqui no programa Grande FM Rural desta quarta-feira, agradecendo a você que nos acompanhou aqui pelas nossas plataformas digitais, no YouTube, também no Facebook. Se você perdeu parte do programa, não tem problema, fica à sua disposição aí nas nossas plataformas digitais. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 6 horas da manhã, aqui com mais uma edição do nosso programa Grande FM Rural. Um grande abraço a todos e até amanhã. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.